A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos irmãos, vamos continuar com essa série sensacional, Acalma Meu Coração. E nós vamos continuar falando sobre a paz com Deus e a paz de Deus. São níveis que nós vamos resgatando, né, irmãos? Deus não apenas nos perdoa, mas Deus nos dá poder para renunciar. Então, à medida em que nós vamos rompendo com hábitos, né, renúncia é sofrimento, porque abster-se de algo que você estava fazendo causa sofrimento, mas é um sofrimento recompensado, porque Deus vai preencher com glória, paz, alegria, amor, vai se revelar cada vez mais. Então, à medida que você vai limpando o seu coração, o que vai acontecendo é que Deus vai tendo mais espaço e oportunidade para ter comunhão com você. Pelo sangue você é perdoado, você é salvo. E pelo Espírito você vai percebendo cada vez mais a presença dele. Em Cristo você é digno, não é? Agora no Espírito você é capaz de percebê-lo. Portanto, à medida em que a graça vai nos ajudando a fazer escolhas e renúncias, isto vai saindo da nossa vida também. Não é verdade, amados? Nossa alma começa a se descolar da carne, que está sempre jogando seus dardos inflamados e tentando nos sujar, para permanecer limpo. E à medida que nós permanecemos limpo, não apenas nos limpando, confessando, claro que não existe santificação sem pecado, como se nós tivéssemos um desempenho o tempo todo assim, será lá no céu. É o que nós desejamos, né? Não queremos pecar jamais, já rompemos com o pecado 100% em nosso coração. Mas por causa da falta de vigilância, não é porque seja necessário, porque Jesus nesse corpo nunca pecou, quer dizer, nós nunca precisaríamos pecar. No entanto, o sangue de Jesus nos purifica, isso não é desculpa para o pecado, isso é provisão, né? E o que nós vemos é que, além do sangue nos perdoar, o Espírito Santo estará nos convencendo, não é? Mais e mais e mais. Não é uma questão de extinguir o pecado, mas é uma questão de se arrepender, caso cometa, que eu espero que não cometamos, e renunciar, ou seja, não ceder, não cometer. Então, no céu, nós seremos livres da presença do pecado, das tentações, então lá não haverá pecado. Aqui tem duas coisas. Quando a pessoa peca, ela não tem paz no pecado. Ela não tem alegria no pecado, não esconde o pecado, não brinca o pecado. Isso é a marca do salvo, né? O salvo é aquele que já rompeu com o pecado definitivamente 100% no seu coração. Por isso ele é alguém que, tendo o espírito da obediência, quando ele peca, ele se arrepende e ele deseja parar com aquilo. Agora, além do arrependimento e o desejo de parar, Provérbios 28:13, 1 João 9, tem a capacidade estrutural que, à medida que você vai se nutrindo com graça, você vai conseguindo renunciar. Não é extinguir. A carne continuará jogando dardos inflamados, continua desejando, mas você vai aprendendo como dizer não cada vez mais ao pecado. Olha o que diz aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade, à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria, né? Olha aí, sóbria, de forma, uma mente responsável, né? Que tem sensibilidade, prudência, tá bom? Autocontrole, olha só. Diz ali, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século. Ó, sóbria, justa e piamente. Então, cheio de misericórdia, né? De forma sensata e com obras justas. Veja só, então, ali diz renunciando, não diz extinguindo. Não significa que você só vai ter paz o tempo todo, amor o tempo todo, alegria, bondade. Não, você vai ser atacado via carne. O teu espírito é paz, amor, alegria, bondade, pureza, obediência, certo? Mas esse é o fruto do espírito. A carne continua lançando as obras da carne, tentando contra a sua alma, assediando, convidando, certo? O que nós vemos, preciosos irmãos, que os dardos inflamados continuam sendo lançados. No início do processo, como a pessoa ela não tem ainda esse andar no espírito, essa experiência, os sentidos exercitados, ela cai, se arrepende, confessa e diz, da próxima vez eu não vou fazer mais. Então, no início do processo, tem muito mais a ver com arrependimento, confissão.
Mas à medida em que o tempo vai passando, além do arrependimento e da confissão, que se transforma cada vez mais em esporádico, porque o Espírito Santo vai libertando, você vai ver a capacidade de renunciar. Então, quer dizer, você nem vai pecar e pedir perdão, você vai renunciar e sofrer. Só que esse sofrimento que honra a Deus, é uma lei espiritual, eu honro os que me honram, esse honrar a Deus, né? A Bíblia diz que conforme eu mortifico a minha carne, né, trazendo a morte para que o viver de Cristo se manifeste. Essa renúncia faz com que Deus tenha cada vez mais espaço e liberdade para te honrar, operar na sua vida através da sua vida. Então ele vai substituir isso. Fica tranquilo. Você não vai sair perdendo. Quando você abre mão do pecado, você não sai perdendo. É como abrir mão de uma infecção, de um câncer. Sabe? Você muitas vezes a tua carne vai dizer, mas você está perdendo aquilo que você está acostumado, que você sempre fazia, né? Não. Na verdade, Deus nunca tira algo para deixar um vácuo ou para que a gente perca. Com ele ninguém perde. Tudo que você dá para ele, ele multiplica por 100, né? Então, o que acontece? A alegria que você buscava, o prazer que você buscava no pecado e que você renuncia, Deus vem com a alegria dele, que é a sua força. Deus vem com a intimidade do Senhor e os seus segredos, Salmo 25:14. Deus vem ajudando você a ter um desempenho honrado e ajudar pessoas com mão pura, né? Lá em Jó 22:30 diz que por causa da sua pureza, até aqueles que te tocarem vão ser curados. Quer dizer, então você vai ver que Jesus diz, em favor deles eu me santifico. Né? Eu me santifico para que eles sejam santos. Então ninguém tem maior amor que aquele que dá sua vida em santificação. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, do 20 até o 22, fala que aquele que se purificar dessas coisas será vaso de honra, né? Idôneo para toda a obra do Senhor. E aí ele fala, foge dos desejos da mocidade. Ele fala foge, ele não fala lute contra, entendeu? Você luta contra o pecado, mas contra a tentação você foge. Não é para lutar com a tentação. Você sabe que se assistir um canal ali, tá sempre tendo tentação, você não vai mais assistir. A Bíblia diz, se a tua mão faz pecar, corta. Não é cortar a mão, é parar de praticar aquilo como? Você foge da tentação, como José fugiu. Não é algo que você sabendo que tem aquela área, né, que Deus está tratando ainda, fortalecendo para que você renuncie. Então você vai ficar ali dizendo, não, eu não vou ceder. Então das paixões você foge. Da tentação você foge, é o que diz ali. O pecado você renuncia, mas a tentação você foge. Você sabe, se você no mundo estava caindo nas drogas, você não vai voltar para os amigos das drogas. Se antigamente você estava com uma namorada fornicando, você não vai voltar a conversar com ela por um tempo até que você se fortaleça, está entendendo? Então quer dizer, isto é o que diz aqui Tito 2:11, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, que são os desejos ilícitos fora de hora do casamento, né? Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando o quê? A bem-aventurada esperança, a vinda do Senhor, um corpo glorificado, o céu, entendeu? O aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir. Para que ele se deu? Para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, você está vendo aqui que a presença do Senhor em nós nos capacita, nos ensina. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, diz que a sua nova natureza, né, em nós, nos deu uma nova natureza, a sua natureza divina, né, nos deu uma nova natureza a qual nós podemos renunciar o pecado. Se nós soubéssemos o quanto a nossa nova natureza é forte no Senhor, pela presença do Senhor, pela ajuda do Senhor, pelo amparo do Senhor, nós não viveríamos caindo e pedindo perdão. Não, jamais. O nível de ignorância é este, irmãos, é estar tanto tempo na igreja caindo nos meus pecados pedindo perdão. É claro que Deus perdoa 70 vezes 7, ele não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, ele será fiel. Mas o amor dele é assim, irmãos, ele vai nos conquistando. Por quê? Porque à medida que Deus vai sendo bom e misericordioso, a gente fala, não, eu não quero pecar e pedir perdão, eu quero parar com isto. E a gente entra em jejum, em oração, e começa a romper, e você começa a ver que você vai sendo fortalecido para ficar mais atento. Ou seja, você, naquelas áreas que você se irritava fácil, brigava, ou comprava compulsivamente. Quer dizer, naquela área de tentação,
você começa a ficar mais prudente, o Espírito Santo começa a ter mais espaço para te avisar, para te alertar e falar com você antes. Porque quando a gente anda segundo a carne, o Espírito só consegue falar conosco depois. Só quando a paz vai embora. Quando a paz vai embora, o pecado, você peca, né? Pensa um pensamento, fala uma palavra, age errado, a paz some. É aí que a pessoa vai até a campainha. Eu acho que eu pequei. É aí que o Espírito vai falar depois que você pecou, que a paz sumiu. Agora, à medida que você vai ficando espiritual, Deus consegue falar antes de você pecar. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. O que vai acontecer é que você vai ficar, assim, uma pessoa mais lúcida, mais sábia para fazer escolhas, mais prudente, mais mansa. E aí você consegue discernir o perigo e não vai cair na arapuca do inimigo. É claro que não chegamos a essa perfeição total de nunca pecar. Eu creio que este é o nosso desejo intenso, de todo o nosso coração, né? Porque quem é que quer pecar, se entregar ao maligno, entristecer o Espírito Santo? Quem é que quer? Jamais. Todo aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado de jeito nenhum. O que nós vemos que neste processo, eu e você estamos avançando, a paz com Deus pelo sangue de Jesus está garantido. O pecado confessado não vai te tirar a salvação. O pecado confessado e renunciado, que você continua entregando o seu coração, não vai impedir você de ser abençoado, curado, canal de bênção. Não vai impedir. Mas se você progredir, saber que além do perdão do pecado, há o poder para renunciar, o poder para fazer escolhas cada vez mais sábias, você vai encontrar não só a paz com Deus, mas a paz de Deus, uma estabilidade maior. Por quê? Você não vai ter que perder a paz para recuperá-la através da confissão e da reconciliação. Você vai poder manter a paz, por quê? Porque você não vai se sujar para depois se limpar. Você não vai cair em tentação para depois dizer, Deus me perdoa, me ajuda a não fazer. Não, você vai ser uma pessoa que vai estar zeloso de boas obras e prudente, de maneira que a tua condição de entendimento espiritual, quando o inimigo estiver vindo com sapatinho de algodão, você, por ter comunhão com Deus, você vai ter os seus sentidos espirituais exercitados para discernir o bem e o mal, e não vai ser como Adão e Eva no paraíso, que vai agir de uma forma tola. Você vai estar realmente se entregando ao Senhor. E o que acontece? O Senhor vai ter mais liberdade, não só para te perdoar depois que você caiu, mas para te avisar, ajudar no processo de renúncia. É claro que nós queremos muito mais que renúncia. O que nós queríamos é ter nojo de todo pecado e jamais. A gente queria extinguir. Nosso desejo, quando tem o Espírito Santo, a gente quer um corpo glorificado. Paulo dizia, a gente geme por um corpo glorificado. Não é verdade, amados? A gente não quer morrer, mas a gente quer um corpo glorificado. Então, este desejo de extinguir o pecado, de nunca mais ofender a Deus com nenhum pensamento, sentimento ou desejo vergonhoso, é o desejo do Espírito em nós, é o gemido do Espírito em nós. No entanto, nós não tínhamos isso quando estava no mundo. Nós nem pensávamos desse jeito de santificação, de renunciar, a gente aproveitava e achava que era o máximo, né? Então, quer dizer, esse desejo de extinguir o pecado é nobre, mas é para o paraíso. Aqui não podemos extinguir o pecado, podemos renunciá-lo vez após vez. E se cairmos, diz 1 João 2,1, confessar com sinceridade, com a intenção de abandoná-lo para sempre e nunca mais cometê-lo, não é? Então, nesse processo, temos aí o sangue para nos perdoar e temos o Espírito para nos nutrir e fortalecer, nos instruir, para que nós vamos saindo, né? Avançando, progredindo para fora do pecado. Isso é uma vida maravilhosa porque a gente começa a ver que as nossas escolhas vão mudando. Não que não sejamos tentados como antes, mas hoje nós sabemos fazer escolhas. Hoje nós sabemos dizer cada vez mais não ao pecado, e sim à consagração, e sim para a palavra de Deus. Essa metanoia, essa mudança de mente que faz nós escolhermos a santificação em vez do pecado, no início era bem conflituosa, porque nós estávamos acostumados, né, a pecar e achávamos aquilo o máximo. Mas com o passar do tempo, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, esse tesouro escondido no campo, nós vamos vendo que ao renunciar ao pecado, sempre Deus revela um pouquinho mais a sua glória.
Deus opera mais em nós através de nós. Então nós começamos a ver que o que nós estamos ganhando na santificação é muito mais do que estamos perdendo na carne. Na verdade, nem é perdendo, é se livrando, né, meus irmãos? Por isso você que está ouvindo essa série sobre Acalma Meu Coração, vai ver que não há outro caminho senão o sangue, Jesus Cristo. Não há outro ajudador senão o Espírito Santo, que pode acalmar o seu coração, que possa tirar todos os efeitos da queda. Porque a graça é maior que o pecado e os efeitos do pecado. Graça é maior que o pecado, o sangue de Jesus. Graça é maior que os efeitos do pecado, nos ajuda a não pecar e nos ajuda a vencer os efeitos da queda, do pecado de Adão e Eva e os nossos passados, que são confessados, e os efeitos não estão aí, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Que tira o pecado do mundo. O que vemos é que a graça é maior que a doença, que a dívida, que a crise, que a peste, que as suas fraquezas falhas dos seus irmãos. A graça é maior do que a dureza dos corações, a carnalidade e o mundanismo. A graça é maior que a cegueira do mundo inteiro. A graça é maior que os demônios, a potestade do inferno inteiro. Então a graça, ela é suficiente para operar na sua vida e na minha. Lá em Hebreus 7,25, diz que Deus pode salvar completamente qualquer um é eu, você, que se achega a Deus, né, confiando em Jesus. Jesus vai estar sempre intercedendo por nós. Então, a graça que começou em nós a boa obra já conhecia tudo que nós éramos no mundo. Não é surpresa para Deus. E ela está disposta a não desistir de nós, né? E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Vamos aproveitar essa misericórdia para nos arrependermos e nos convertermos. Vamos aproveitar a misericórdia de Deus para continuar se entregando. E aí os níveis de liberdade. Quanto mais Deus nos liberta, irmãos, mais paz. Não há paz no pecado. Não há paz dando brecha para Satanás, porque ele entra e ele tira a paz. O diabo, ele é um atormentador. Ele não tem paz e aonde ele entra, a paz some. Agora, à medida que nós vamos nos limpando com o sangue de Jesus, vamos tendo paz. À medida que vamos fechando as brechas, a paz permanece. Porque melhor do que ter é permanecer. Através do sangue você terá paz até o próximo pecado. Né, meus irmãos? Agora, através do espírito da renúncia, limpo pelo sangue, você vai ser avisado e então você vai ter uma paz mais constante. Por quê? Porque você vai manter-se limpo. Né? Jesus diz, venham a mim e vocês vão ter alívio. Aprenda de mim, você vai ter descanso. Quer dizer, essa estabilidade, esse descanso que diz lá em Hebreus capítulo 4, fala dessa capacidade de se manter em Deus e não se entregar ao diabo. De se apegar em Deus e renunciar às obras das trevas, às quais nós estávamos acostumados. Não quer dizer que você tem que parar de pecar. Quer dizer que você tem que entregar o seu coração e chamar aquilo de pecado. Quem vai tirar de você, colocar nojo, te libertar é o Senhor. Nós não temos que ir para a igreja, eu sou evangélico, eu tenho que parar com isso, eu tenho que largar aquilo. Não. Na verdade, você tem que entregar o seu coração ao Senhor e dizer, Deus, eu não quero mais isso no meu coração. Quem é que faz uma cirurgia em si mesmo? Ela desmaia, né? Se eu tentar fazer uma cirurgia lá dentro do meu corpo lá, eu vou desmaiar. Agora, a espada do Espírito, ela penetra lá no Espírito e na alma. Quer dizer, não tem como eu tirar aquele hábito. Não tem como eu parar com aquilo com alegria. Não tem como eu parar de amar o pecado. Posso até parar de praticar. Os fariseus, eles paravam de praticar, mas eles não paravam de amar o pecado. Deus quer nos libertar não só da prática, mas do amor. Ele disse, se você olhar e cobiçar, você já desejou, já adulterou. Então, este amor ao pecado é tão entranhado, tão profundo por causa da queda, que só o divino médico pode sarar. Lá na alma e no espírito. Lá. Então, o que nós estamos falando é que não é você parar, é você decidir parar. É continuar se entregando ao seu coração, com orações, vigílias, jejuns. Paulo dizia vigílias muitas vezes, jejuns muitas vezes, tá entendendo? Então, quer dizer, essa entrega do coração com a intenção de ser curado, dá espaço, liberdade, legalidade para que Deus venha e vá te libertando, e vai te libertando, e vai tirando. Quando vê, você não largou, Deus tirou. Quando vê, você não parou, Deus colocou nojo. Então, quer dizer, é uma parceria. Você entra com a consagração, ele entra com a santificação. Eu sou o Senhor que te santifica. Então esse trabalhar é lindo, meus irmãos.
Eu quero incentivar você a adentrar neste caminho da paz crescente. O mundo precisa de paz, mas não existe paz sem o sangue de Jesus, sem o trabalhar contínuo do Espírito Santo. Há níveis de paz, de delícia, de alegria, de revelação nos esperando, mas isso tem a ver com entrega e renúncia. Entregar-se e renunciar àquilo que tem que sair da nossa vida.